Olá, bem-vindos para mais um episódio do podcast Cérebro do Namura, o seu guia prático para empreendedorismo e gestão de carreira, gestão de pessoas. E este não é um episódio qualquer, é o episódio número 58. Estamos preparando para o próximo voo, sim, porque é o penúltimo episódio desta temporada. O último episódio, nem eu sei o que vai acontecer, a produção do Namura está guardando segredos sobre o modelo, mas dessa forma aqui que você está habituado a nos assistir, provavelmente é o último da temporada, uma mistura de felicidade e tristeza, mas como diz o episódio, que durante toda a temporada fez analogia com o plano de voo, que são capítulos do livro Yes You Can, escrito por Luiz Namura, para fazer a sua empresa decolar literalmente. Nada melhor que preparar para o próximo voo e continuar sempre a evolução e o crescimento sustentável que a gente praticou tanto nessa temporada, certo, Namura? Perfeito. Acho que esse episódio ele consagra uma ideia fundamental que permeia todos os capítulos do livro. Qual é a ideia fundamental? Você ser feliz naquilo que você quer fazer. E nessa felicidade tem um componente muito importante, que é a sua saúde. Então nós vamos abordar um pouquinho com uma especialista na área, um pouco do que você pode fazer para ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida profissional, ter saúde e, portanto, nessa trajetória, ter muita felicidade como empreendedor. Lembrando aqui que o Namura é também CEO do Grupo Vitae Brasil, são 4 décadas de experiência no mercado de trabalho, com empreendedorismo, com gestão. Eu também estou aqui na minha jornada de gestão e empreendedorismo. A gente vem trazendo muito conselho bom para aquelas pessoas que realmente querem crescer. E com a gente nessa jornada, a gente não pode deixar de falar do Albert. O Albert, que é um aplicativo que é muito mais do que um aplicativo de cashback, é um parceiro de negócios. Além dele fidelizar, por meio do cashback, essa relação entre comprador e vendedor, ele é um cashback ao quadrado. Por que eu falo isso? Porque ele também tem essa questão de não somente nas suas compras você ser remunerado com cashback, você indica amigos e familiares, esses amigos e familiares se cadastram no Albert e quando eles também realizam uma compra nessa rede, você ganha cashback junto, ou seja, potencializa muito mais rápido o cashback. E como eu aprendo rápido, no episódio anterior o Namura já falou da inteligência artificial do Albert, o Albert agora conta com o GPT dele lá dentro. Você pode perguntar várias coisas sobre o seu negócio. Como é que eu faço uma campanha de marketing? Que tipo de público-alvo eu devo conquistar? E aquela inteligência artificial do Albert vai te dando caminhos muito específicos para o seu negócio. Certo, Namura? Perfeito. Eu acho que essa é uma ferramenta fundamental. Você tem o cashback para fidelizar os seus clientes. Uma ferramenta que se usa nos Estados Unidos há mais de 20 anos e ele aumenta suas vendas da faixa de 10% a 36% num período de 90 dias. Já é muito bom. Mas quando um cliente seu indica um amigo, isso a gente chama no marketing de member get member, quando o amigo gasta, você ganha. Por isso que a gente brinca aqui, né, Magri? Você ganha cashback até dormindo. Porque se você estiver dormindo e ele for na balada e tomar umas biritas lá, vai cair um cashbackzinho para você. E além de tudo isso, para quem é o empresário, o dono de uma loja, que quer melhorar o seu negócio, ele tem essas duas ferramentas e tem uma novidade fantástica que hoje é imprescindível nos negócios, que é a inteligência artificial. É o Albert Intelligence. O que ele faz? É uma caixinha, como se fosse aquela caixinha do Google, que você coloca uma pergunta. Essas perguntas a gente chama de prompts. Então, esses prompts fazem com que você faça perguntas que outros empresários também já fizeram. E com a inteligência artificial você obtém as melhores respostas do que está na sua cabeça e na cabeça de milhares, milhões de outros empresários. Portanto, você tem uma resposta muito profissional para você. Você pode fazer a pergunta que você quiser ou tem uma série de perguntas previamente preparadas que muitos empresários já fizeram, que estão lá. Você clica naquela pergunta e você obtém uma resposta. Então, você tem uma inteligência agregada à sua para obter os melhores resultados. Isso é o Albert. QR Code está na tela, aponta o celular, já puxa o Albert e o código de convite para você acessar é podcast, tudo maiúsculo. Vamos agora para a protagonista desse episódio. O episódio hoje se chama Cuidado, não se esqueça de você. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe nessa temporada, se ela não tiver, se esses ensinamentos não tiverem equilíbrio com a sua saúde física e mental,
de nada serviu os nossos conselhos. Hoje a gente recebe a doutora Andrea Audi, endocrinologista e praticante da medicina do estilo de vida. Seja muito bem-vinda, Andrea. Muito obrigada, fico muito honrada com o convite, muito obrigada. É uma felicidade estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigada. Andrea, a endocrinologia já é uma prática que o brasileiro conhece, todo mundo vai no endócrino uma vez ou outra. Agora, o que significa ser praticante da medicina do estilo de vida? Explica o que ela é e o que ela não é. Isso. A medicina do estilo de vida, ela é um pouquinho diferente da medicina que a gente está habituado a conhecer aqui no Brasil. Muitas vezes a gente procura um médico para curar uma doença. Então, o paciente tem diabetes, ele procura o endocrinologista para cuidar do diabetes. Ele tem alteração na tireoide, ele procura o endocrinologista para cuidar da tireoide. A medicina do estilo de vida é uma medicina que promove a saúde. Então, a gente não espera o paciente ficar doente, adoecer, para daí cuidar da saúde. Eu gosto de comparar com a revisão do carro. A gente não faz a revisão do carro direitinho nos 10 mil, 30 mil quilômetros? A gente deveria fazer a mesma coisa com a nossa saúde. De tempos em tempos, passar no médico e praticar o que a medicina do estilo de vida prega para que a gente tenha uma saúde duradoura. E quais são os pilares dessa medicina do estilo de vida? Então, é o cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o nosso sono, gerenciamento do estresse, relacionamentos saudáveis e controle de tóxicos, que é álcool, tabagismo e outras drogas recreativas. Então, é uma medicina focada no estímulo da saúde e prevenção de doenças. E ela não é uma medicina integrativa, não é uma medicina homeopática, não é uma medicina alternativa. É uma medicina já consolidada e com foco no estímulo da saúde para que o paciente não adoeça de causas preveníveis. Posso fazer uma pergunta para ela? Por favor. Como entra o check-up anual que algumas pessoas fazem? Eu falo isso porque eu sou piloto e, em sendo piloto, para você pilotar de 6 em 6 meses, dependendo da idade ou de ano em ano, você tem que fazer um check-up. Como o check-up se encaixa? Ele entra na medicina do estilo de vida também. Tá. Mas a medicina do estilo de vida por si só é você praticar esses ensinamentos que ela te dá. Que é ter essa alimentação saudável, é praticar a sua atividade física, Entendi. é ter o seu controle do sono, porque eu falo muito isso com os meus pacientes, porque muitos pacientes me procuram para fazer o check-up. Mas de nada adianta, ou pouco adianta, você estar em dia com os exames se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você não pratica atividade física. Então, você está só esperando aparecer alguma coisa para passar a se cuidar. Perfeito. Então, o check-up é importante sim para ter certeza que está tudo em ordem. Mas também é muito importante você praticar esse estilo de vida saudável para que isso continue tudo bem. O check-up é uma referência, digamos assim, de uma série de marcadores que te indicam se alguma coisa está bem ou está mal. Exato. Mas não é a causa, o check-up é a consequência, Exato. né? A causa é o estilo de vida equivocado que você leva, que leva até aqueles resultados desagradáveis que às vezes aparecem no check-up. Exatamente. Ok. Aí o que eu falo é sempre assim, não espere que altere este exame para que você mude o seu estilo de vida. Perfeito. E eu acho que um ponto importante, estilo de vida já apareceu algumas vezes aqui e acho que vai pautar todo o nosso episódio. Mas também a gente não pode descartar que hoje vivemos uma rotina muito corrida, com muito alimento ruim à disposição, uma cultura da produtividade que muitas vezes joga contra a saúde do sono, né? Dormir é perda de tempo, trabalha enquanto os outros dormem, isso gera uma série de problemas mentais lá na frente. No entanto, existe o estresse natural da vida moderna, cotidiana. Então, doutora Andrea, como a gente pode trazer os conceitos da medicina do estilo de vida saudável, praticá-la, mas sabendo que você está suscetível a uma rotina de estresse no dia a dia. E o estresse, ele é, com certeza, o principal hoje fator de piora na saúde física e mental das pessoas, principalmente de executivos e empreendedores. Então, como é que você equilibra? Como é que a gente consegue, primeiro de tudo, juntar as duas essências na vida dessa pessoa e começar a mudar esse conceito de vida dela? Eu gosto muito de falar para o paciente, para todas as pessoas, que, principalmente o empresário, o dono da empresa, a empresa é você. Se você não estiver bem, a sua empresa também não vai bem. E mesma coisa para os funcionários. Então, se você é funcionário da empresa e você não está bem,
algo não vai dar certo. Ou a sua saúde vai embora e o trabalho vai ficar lá e você vai ter que se afastar e outra pessoa vai fazer o seu trabalho, ou o seu trabalho não vai dar certo e vai ter consequências disso. Então, é importante todas as pessoas terem esse nível de consciência que você precisa estar bem para que sua função seja bem desempenhada. Com isso, o que é importante a gente saber? A gente precisa conseguir colocar limite nas coisas, né? Então, hoje, ninguém tem limite mais. A tela atrapalha a gente o tempo todo, porque mesmo que a gente saia da empresa, ela vem com a gente no bolso. Então, o paciente fica respondendo e-mail à noite, perde de ficar com a família, perde de brincar com os filhos, ou não tem um hobby no dia a dia. E, literalmente, as pessoas estão adoecendo muito por conta do trabalho. As pessoas estão infelizes no trabalho. E a gente precisa entender que isso não é sustentável ao longo prazo. Então, a sua saúde vai embora e o trabalho fica. Chega um ponto que você ganha todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem saúde, você não vai aproveitar esse dinheiro que você fez. Então, o paciente tem que lembrar que para ter uma boa gestão empresarial, a saúde dele tem que estar em primeiro lugar. Então, é lógico que eu vou puxar a sardinha para mim. Se você não tiver com a sua saúde em dia, a sua empresa também não vai estar em dia. Então, tem que entender que precisa comer bem, precisa dormir bem. Eu sempre brinco, durma enquanto eles trabalham. Pode dormir, você vai render melhor no outro dia. Então, tenha as suas 7 horas de sono, 7 a 8 horas. Faça a sua atividade física, trabalhe menos, mas trabalhe melhor. Coloque limites, aprenda a delegar tarefas, aprenda a dividir tarefas. Você não é insubstituível. Muitas pessoas focam nisso, que só ele pode fazer isso, só ele pode fazer aquilo. Não é. Daqui a pouco você fica doente, vai ter outro no mesmo dia fazendo sua função até melhor que você. Perfeito. Então, lembrar disso. Namura, acho que algo que acontece muito aqui no podcast é a curiosidade das pessoas sobre a nossa rotina. Poxa, eu vejo o Danilo em tanto lugar, o Namura tem tanta empresa. Como eles fazem para equilibrar? Quais são os acertos deles? Quais são os erros também? Eu vou fazer minha culpa aqui. Se você está me vendo aqui na temporada, você viu que eu estou um pouco mais gordinho, né? Eu engordei 4,5 kg durante essa temporada. Por quê? Rotinas erradas. Trabalhando até tarde, para na estrada, come coxinha, cachorro-quente, espeto de frango. E aí eu percebi, agora estou retornando. Mas é muito fácil você comprar uma pílula da produtividade e deixar a saúde para resolver depois. E às vezes não dá tempo de resolver. Queria saber de você, Namura. Eu acho que como amigos que nós já somos, o que você faz no dia a dia? Basicamente, tem um capítulo aqui no finalzinho do livro que eu quero, no final desse podcast, passar para vocês, que acho que resume muito o que a doutora está nos colocando. Do que vem o estresse? Do excesso de trabalho ou de coisas inusitadas que aparecem do dia para a noite, né? Veio uma Covid, muita gente ficou estressada, isso daí não dá para prever. Muito bem. Tirando essas coisas inusitadas, que você precisa estar preparado para quando elas vierem, às vezes é estudo que você tem para saber lidar com aquilo. Tem gente que acha que vacina não serve, tem gente que acha que vacina serve. Então, dependendo do seu nível de conhecimento, você lida melhor com aquela intercorrência. Mas vamos deixar essa de lado e a do dia a dia, aquela que faz você ficar na sua casa meia-noite respondendo e-mail. A única coisa que minimiza isso é organização. Eu organizo a minha agenda toda semana. Então, nós estamos aqui há quantos episódios toda terça-feira, das 9 ao meio-dia, fazendo as nossas gravações que vão depois para o ar às segundas-feiras, às 18h59. É uma organização. Eu não estou estressado, não tem ninguém falando alguma coisa que eu preciso fazer nesse momento, porque sabe que nesse momento nós estamos aqui gravando. Então, agenda bem organizada, uma semana antes do que você vai fazer, evita aquele, meu Deus do céu, eu tinha que fazer tal coisa e não fiz, e aí aparece o estresse. Então, eu me organizo desta forma, fazendo com que a minha agenda seja respeitada, mas ela não se imponha a mim. Eu me imponho a ela. Faço a coisa com antecedência. E tem algumas intercorrências? Tem. De vez em quando você deixa uns buracos na sua agenda para que alguma coisa fora de controle que aconteça, você possa encaixar sem se estressar, porque você tem que ligar para fulano não pode alterar a agenda dele, você tem que ir lá, mas tem que estar no outro local ao mesmo tempo. Então, desculpe. Organização e disciplina minimizam muito o teu estresse, mas muito. Tente esse simples conselho que é de administração de tempo, porque é o bem mais precioso que você tem, é o seu tempo. Se ele é consumido de uma forma equivocada, isso deixa você angustiado e estressado. Fora isso,
na sua agenda, você tem que colocar tempo para o divertimento, tempo para sua família, tempo para praticar um esporte, seja andar 20 minutos a cada 3 dias. Se você coloca essas coisas, você cria um conjunto de hábitos que fazem com que você tenha uma saúde melhor. E aí, quando você fizer o check-up, ou quando você for no endocrinologista, provavelmente ela vai te aplaudir, porque ela vai te aconselhar a ter um estilo de vida que está muito próximo daquilo que você já pratica. E assim, doutora, o estresse, ele é bom para nós. O estresse, ele fez com que a humanidade sobrevivesse a predadores, a catástrofes. O problema é o estresse crônico, certo? É aquele que você vai enferrujando, literalmente enferrujando o seu corpo, porque todo dia você está com uma dose de estresse acima do normal. Então, eu preciso entender. Imagina que chega um executivo no seu consultório, provavelmente ele vai reclamar da ponta do iceberg. Vai reclamar de sobrepeso, vai reclamar talvez de insônia, vai reclamar de diabetes, mas não está enxergando o todo. Como que é o passo a passo, então, para colocar essa pessoa no caminho da mudança de vida? E o que você oferece, além, obviamente, da prática da medicina, que pode envolver, inclusive, medicamentos em casos mais graves, eu imagino? Isso. O caminho mesmo de orientação, de como dormir melhor, de como se estressar menos. Eu gosto muito de uma prática que, inclusive, está no livro. E quando eu li, eu achei bem interessante essa roda para a gente dar os pontos aqui, ó. Eu chamo de roda da vida. Essa aqui, ó. Tá bem? Isso, aqui. Eu chamo Produção, de roda coloca da a roda vida. da vida aí depois. Eu tenho a minha, essa é bem parecida Bem e parecida. é muito interessante porque eu peço para o paciente responder. O autoconhecimento, ele é fantástico e é libertador. Então, antes de eu... Porque, assim, ninguém aprende por palestrinha, então não vai... Todo mundo sabe que tem que dormir bem, comer bem, etc. Exatamente. Então, quando eu coloco o paciente para fazer a roda da vida e ele dá os pontos para isso. como está, ele olha e fala, nossa, realmente, o problema não é só esse. Essa era a última dica Ah, que eu ia dar. desculpa, Não, mas é que eu imagina, achei mas é fantástico. fantástico. Namora, É que você eu achei tem excelente, tá no 40 livro. minutos para achar outra dica. Eu tenho, né, 40 minutos ali. É que eu Porque uso. Isso é fantástico. Desculpa Eu uso muito, interromper, mas imagina. o que a doutora está falando é, se você não conhece onde você está falhando, como é que você vai começar a corrigir essa falha? Sim. E nada melhor do que você, daqui a pouco a gente mostra, o Rod vai colocar essa roda da vida, que aqui no livro está chamado, na página 329, autoavaliação. Já vou falar dela, Danilo. Pode falar. Tá? Autoavaliação é o seguinte, você faz uma tabelinha, para quem gosta de computadores, fica muito simples. Você faz uma tabelinha no Excel e você vai colocar itens que você quer avaliar. Quais itens? O que você quiser. Aqui no livro tem uma sugestão de 12 itens. Como está o seu racional? Como é que você está pensando? Como é que está o seu emocional? Como é que você está sentindo as coisas? Você está angustiado? Você está com raiva? Você está bravo? Você está querendo se vingar de alguém que fez alguma coisa para você? Como é que está o seu sentimental? Como estão os seus relacionamentos interpessoais? Como está o seu aspecto intelectual? Você está estudando? Você está progredindo? Como está o teu cultural? Você vai a cinema, teatro, passeia, vai a shows? Como está o seu econômico? Como está o seu financeiro? O econômico, eu tenho um bem, o financeiro, eu tenho disposição para gastar alguma coisa com a minha cultura, com o meu entretenimento, enfim. Como está a sua saúde, em linhas gerais? Como está a sua satisfação sexual? Como está a sua satisfação com a vida? Tem gente que vai colocar como que está a espiritualidade. Se você não colocou, você pode colocar como é que está a sua espiritualidade. É só você fazer uma tabelinha com esses itens e para cada item você avaliar. O meu profissional tá legal, estou progredindo, recebi uma promoção, eu vou dar nota 9 para o meu profissional. Mas a minha saúde, meu Deus do céu, eu tô com espinhela caída, eu tô com coceira no dente, sei lá o que você tá, eu vou dar nota 4. Quando você vai dando essas notas de 0 a 10 para cada um desses quesitos, aí você pede pro Excel, entra lá em gráficos, faça um gráfico radar. E ele vai mostrar um gráfico para você, que é mais ou menos, depois o Rod vai colocar isso na tela. Rod, não dá para ver, né? Mas está aqui na página 329 e depois a gente coloca aí. O famoso gráfico teia de aranha, né? O teia de aranha, o radar. E ele vai mostrar os pontos que estão altos e os pontos que estão baixos. Sabendo disso, com a orientação de uma endocrinologista, como a doutora Andréia, você vai ter condições de ela te dar ideias de como melhorar aqueles pontos que estão
inadequados, que você mesmo, não foi ninguém que contou para você, você deu a nota, por isso é muito forte. Esse gráfico é muito interessante e é o que finaliza, no nosso caso, basicamente o livro, para que você saiba como você está e possa começar a cuidar de você. E aí tem uma frase, para finalizar, que eu gosto muito, que diz a seguinte coisa, deixa eu ver se eu acho esta frase aqui. Coma seus alimentos como se fossem remédios. Caso contrário, você terá que comer remédios como se fossem alimentos. Forte, hein? Exato. Gostei. E Essa aí, é André, eu queria que você continuasse isso. Então, ele chega, faz a roda da vida, Isso. toma uma autoconsciência que talvez ele não tenha dos erros que ele está cometendo na vida e depois como é que ele sai do consultório e coloca na prática. Porque você falou algo muito interessante. Todo mundo está cansado de assistir documentário no Netflix, palestra que tem que dormir melhor, comer melhor, e as pessoas não fazem. Por que elas não fazem e como que você traz para, obviamente, um tratamento que a aderência é maior? Só um adendo antes de te responder. Como eu não sou tecnológica, assim, eu adorei aprender esse Excel. A gente vai para medicina, a gente esquece de calculadora, né? Fica tudo no celular. Então, eu faço a roda mesmo e coloco 1, 2, 3 e eu vou pintando. Mas eu adorei essa técnica de colocar no Excel e fazer o radar. Perfeito, perfeito. Foi um aprendizado. Então, como que o paciente coloca na prática? Eu gosto muito de perguntar para o paciente o que faz sentido para o paciente, o que a gente consegue colocar em prática. Então, não adianta a gente começar um paciente que tem N erros de alimentação, então toma refrigerante normal, come coxinha, fritura, etc. E do dia para a noite resolver fazer que ele vai comer 5 porções por dia de fruta, vegetal, legumes, metade do prato vai ser só verde. Não é Era um erro até antigamente, né? Você saía com uma receita totalmente incompatível com o seu estilo de vida. Exato. Então, isso não adianta que não vai dar, né? Não vai dar certo. Então, com base na roda da vida, eu pergunto, vamos lá. Então, a gente precisa melhorar tais pilares. O que você escolhe para melhorar primeiro? O que dá certo na sua vida hoje? Então, doutora, não adianta você me falar para eu fazer 300 minutos de atividade física por semana, porque eu não tenho esse tempo. Mas eu consigo começar a caminhar 20 minutos 2 vezes por semana, sábado e domingo. Tá lindo, para mim tá ótimo. Então, começa a caminhar 2 vezes por semana. Quem sabe durante a semana, na quarta-feira, pega as crianças, quem tem filhos, vai brincar com as crianças. Pronto, mais meia hora de brincadeira, que é um tempo de qualidade com as crianças, vai brincar, vai se movimentar. Pronto, já começou alguma atividade física. De alimentação, você topa trocar o refrigerante normal pelo zero? Ah, mas o zero não é saudável. Não é, o normal também não é. Vou imaginar que ele vai do nada trocar o refri normal pela água? Às vezes não vai. E dependendo do suco de fruta que comprar, esses de caixinha, não presta também. É pior ainda. É pior ainda. É. Então, vamos trocar pelo zero? Vamos. Quando der, toma água ao invés do refri. Durante o dia está trabalhando, vamos aumentar a sua ingestão de líquido, de água, que é o que precisa, ao invés, porque tem paciente que trabalha tomando Coca-Cola o dia todo, que é uma alta ingestão de cafeína, além do açúcar, etc. Então, para o paciente, de fato, colocar em prática, você, paciente, vai me falar o que você consegue fazer hoje. Hoje você consegue, quando for comer no posto, ao invés de comer uma coxinha frita, escolher alguma coisa que não é frito. Você consegue tomar um leite desnatado, que tem menos gordura do que o leite integral. Quais trocas você consegue fazer? O que é mais legal nisso que a doutora está falando é que na área de gestão, nós já tratamos desse assunto, ela está querendo mudar a cultura. O hábito faz parte é uma expressão da cultura. De tanto você estar habituado a fazer alguma coisa, aquilo gera essa cultura. Na empresa é a mesma coisa. Como é que a gente muda a cultura de uma empresa que às vezes ela é gigantesca, é um transatlântico, não é um jet ski que você muda rápido? Fazendo com que de tudo que você tem que mudar, você escolha um hábito que a gente chama hábito angular e mude aquele. O ato de mudar aquele simplifica na mente da pessoa. Pô, não é tão difícil, é uma coisinha só. Porque se eu pedir para o cara mudar 10 coisas ao mesmo tempo, ele não muda nenhuma. Mas se ele mudar a primeira, isso cria nele uma sensação psicológica positiva. Pô, eu consegui. A mesma coisa a gente faz em venda. Você não dá uma meta desafiadora que o cara olha para a meta e fala, mano, eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir. Sim. Você dá uma meta desafiadora um pouquinho acima daquilo que você está querendo, que você acha que ele vai alcançar. Quando ele alcança aquilo, entra nele um sentimento de conquista. Eu posso. Yes, I can. Sim, eu consigo. Então, quando a doutora sugere
para a pessoa. Primeiro é a pessoa que está fazendo a roda da vida. Segundo, daqui o que é mais simples, o que é mais fácil, o que você gostaria de fazer. Ele fez a primeira, você pode ter certeza que depois fica mais fácil ele ir para a segunda, para a terceira. Então, mude um hábito angular na sua vida. E, Namura, não tem nada mais frustrante que você chega num médico, num profissional querendo ajuda e você sai com uma meta tão distante da sua realidade, você pega e joga fora assim que você sai do... Você fala, esse cara não me entendeu. E aí você fala, quer saber, perdido por perdido e meio? Exatamente. Agora eu vou deixar quieto. Não sei, eu vou até dar um exemplo pessoal, você me diz se eu estou correto. Nessa brincadeira que eu fiz até de ter ganhado alguns quilinhos, mas o que eu faço quando eu tenho que retomar? Ou algo que me ajuda? Eu crio um mindset de minimizar impactos. Porque eu não vou deixar de viajar à noite, eu não vou conseguir deixar de ter as reuniões que eu tenho do dia para a noite. Então, se eu parei num restaurante de beira de estrada e tem fritura e um beirute de rosbife, vai no beirute, né? Você minimiza o impacto. Não é o ideal, mas você não vai comer a salada de fruta ali no restaurante de beira de estrada. E aí, se você for minimizando impactos ao longo dos meses, você vai economizar X mil calorias, eu tenho certeza no caminho, né? Até você trazer algo maior e melhor. Exato. Faz sentido? Total sentido. É a redução de danos que a gente trabalha. Isso é excelente. Porque, por exemplo, você não consegue fazer 100% certo. Nem precisa, ninguém faz. Eu também não faço. A gente tem a regra dos 80% a 20%. Se 80% do tempo você tenta fazer o mais certinho possível, esse 20% do tempo que você está trabalhando, está na estrada, etc., come o que der. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Tá no posto? Tem o beirute? Tá excelente. Tem o frango, que é proteína, tem a salada do beirute, tem o pãozinho, que é mais magro, que é melhor do que a fritura. Então, é por aí mesmo, que é quando eu falo, troca a Coca-Cola normal pela zero, é redução de danos. Ai, mas meu Deus, não é saudável. Gente, eu sei, mas ele vai tomar a normal. É melhor tomar a zero. E assim vai. Então, faça a redução de danos, que isso é fantástico. E entender que é uma caminhada, uma jornada. Eu gosto de comparar com subir escada. Você não vai chegar no último andar de primeiro. Você vai subir degrau por degrau com aquilo que for mais fácil para você. Olha que coisa legal, se você assistiu o episódio anterior, a gente falou de eficiência. O que a doutora Andréia está nos trazendo é, lembra que a gente falou de eficiência, falou do Kaizen, passo a passo, melhoria contínua? É isso que ela está dizendo para a gente. Subir a escada é essa melhoria contínua. Você vai habituando o seu corpo, a sua mente, a um novo estilo de vida. Ninguém muda de um estilo de vida para outro do dia para a noite. Ninguém consegue. Então, uma proposta desse tipo é uma proposta que te estressa mais do que te ajuda. Agora, se você faz a mudança de um hábito, por exemplo, redução de danos, é o hábito que você resolveu mudar. Então, como o Magri falou, tem fritura até dizer chega, na beira da estrada. E tem um beirute, eu vou no beirute. Ah, mas eu adoro fritura. Tá bom, mas você adora ficar gordo pra caramba, se esse for o problema que você está querendo enfrentar, não pela gordura, pelo aspecto físico, por não deixar você saudável. Não, se você não gosta disso, você tem que mudar algum hábito. Escolha o hábito, por exemplo, de redução de danos e pratique isso durante um certo tempo, até que isso se torne um novo hábito e vire a sua cultura. É isso. E aí, pode complementar. Não, eu vou falar que é exatamente isso. E assim, são pequenos hábitos consolidados que vai gerar uma mudança de hábito maior lá na frente. Perfeito. Né? Perfeito. E ninguém muda por medo, ninguém muda por ameaça, ninguém muda só por conhecimento, né? Assistir vídeo e falar, eu sei que a gente muda por recompensa boa, que é o que o senhor falou. Quando a gente começa a colher o fruto do benefício da atividade física, ai, que delícia foi fazer essa caminhada, como eu me senti bem, na próxima você vai querer caminhar 30 minutos, na próxima você vai querer fazer outra coisa. Então, a partir do momento que você colhe os frutos dessa mudança, você mesmo vai querer continuar nela. Perfeito. E aí eu queria tentar, se for possível, dividir uma questão que é a saúde física da saúde mental. Hoje a gente sabe que uma leva a outra, uma é consequência da outra. Mas eu imagino que, ao mesmo tempo que quando a gente fala de estresse, é muito fácil pensar em saúde mental, só que o estresse tem também um impacto direto na saúde física. Performance, mobilidade, vontade de fazer as coisas. Então, hoje, um paciente padrão que você recebe ou que você está acostumada, né, a lidar, ele chega com uma causa física ou com uma causa mental? Porque a gente sabe que o mental também tem a questão de retenção, de memória, de aprendizado. Eu quero entender, assim, hoje, qual que é o principal input dos executivos, empreendedores, até outros pacientes que você tem quando ele chega
Ele está reclamando de uma questão física ou mental? E como que você leva ele de um espectro para outro? É muito comum o paciente me procurar porque ele acredita que tem uma causa física causando sintomas. Então, tenho alguma deficiência hormonal, devo estar com alguma deficiência de vitamina, estou com algum problema, por isso me procurou, quero fazer exames de check-up para saber se está tudo em ordem. E aí eu brinco que viro o paciente de ponta cabeça, faço todos os exames, está tudo normal, e aí a gente vai buscar a causa mental, que é a causa mais comum de todos os sintomas físicos que o paciente está sentindo. Começa na mente. Exatamente. Então, é o estresse, é a sobrecarga de trabalho, é a falta de sono, a alimentação irregular, o próprio excesso de peso. Então, é frequente, é diário eu atender o paciente e falar, olha, seus exames estão normais, está tudo bem. E até, assim, é um pouco surpreendente, porque os pacientes ficam tristes. Eles falam, mas Eles querem ter um problema. não tem nada de errado comigo. Falo, não, graças a Deus, no seu exame de sangue não tem, mas o seu coração tá bom, tá tudo certo, tá liberado para pilotar, mas vamos cuidar da mente, porque a gente não vai esperar que apareça uma alteração no seu exame de sangue para correr atrás. E aí, de novo, o próprio paciente tem que perceber o que está causando tanto estresse, por que está chegando nisso, por que está tão cansado. Hoje em dia, eu brinco Aquela que tá todo fadiga mundo crônica, cansado. né? Todo mundo tem essa fadiga crônica com níveis hormonais normais. Mas o nosso cérebro não desliga, a gente não tem tempo de relaxamento. Quando eu falo para os pacientes tentar praticar meditação, mindfulness, muitos dão risada. Eu não tenho tempo para isso. Então, tenta fazer uma atividade física, um hobby, porque isso, de certa forma, é um mindfulness. Quando você está fazendo bike, natação, etc., você fica focado naquilo. Perfeito. E os pacientes esquecem, né? A gente esquece do nosso autocuidado. E isso tem que entrar na nossa agenda, igual entra a reunião, igual entra todo o resto da reunião de escola dos filhos, o nosso trabalho, etc. Tem que ter o nosso autocuidado. Isso eu acho fundamental. A O gente cérebro falou do Namura descansa? Esse Muito. cérebro aqui atrás? muito, É. muito, porque eu sei que o sono... Aliás, a maior receita de saúde que eu me dou é dormir bem. Exatamente. Maravilhoso. É o Eu número me 1, dou. né, É doutor? É o número 1, é porque aí, quando você dorme, certas endorfinas, elas são liberadas só no escuro durante o sono. E dormir durante o dia não funciona desse jeito. Então, o sono, além de liberar essas endorfinas, esses neurotransmissores aí, ele é o lixeiro do seu corpo. Ele limpa o seu corpo. Aquele cansaço imenso que você tem no dia que você não dorme é porque está cheio de toxina que não foi limpada durante a noite. O sono ajuda nisso, ajuda na fixação das informações, ou seja, na sua memória. Ele é fantástico. E aí eu vou lembrar os gregos, os romanos, um satirista romano, Júnio Juvenal, cunhou uma frase que nossos avós diziam que muita gente ainda fala: mens sana in corpore sano. Ou seja, a sua mente vai estar sadia se você tiver um corpo sadio, e aí você precisa praticar essas atividades que a gente vê tanto, mas pratica tão pouco. E como é que você faz para começar? Coloca na agenda. Vou dormir 15 minutos depois do almoço. Ah, o cara é louco. Encosta num local, fecha a porta da sua sala, se tiver, ou no seu carro, encosta num posto e relaxa 10 minutos. Você não tem ideia, 10 minutos parece pouco, muda completamente a sua rotina depois desses 10 minutos. Vai brincar com seu filho, coloca um horário para isso. Se você não colocar na sua agenda, a agenda vai colocar coisas para você fazer nesse horário, portanto, você não vai começar a praticar. É simples, é difícil, eu não estou dizendo que é fácil a mudança de um hábito. Não é fácil, mas é necessário. Ou você faz, ou você paga o preço por não ter feito. E o primeiro passo é o mais difícil, né? Sair da inércia é o mais difícil. Depois que você recebe a primeira recompensa, tem que chegar até a primeira recompensa, vamos dizer assim. Vocês deram 2 exemplos muito práticos que eu concordo. O primeiro é colocar na agenda. Então, o que eu fiz para começar a não pular meus exercícios? Coloco como se fosse uma reunião. É isso. Reunião 1, reunião 2, exercício. Eu coloquei no mesmo nível. Então, você que está aí, que é workaholic, que fala eu não tenho tempo, o trabalho é minha prioridade, ok. Quando você coloca a agenda de exercícios no seu Outlook, ele se igualou ao trabalho. Está na mesma proporção de... Perfeito isso. Coloque na agenda, gente. A gente está insistindo nisso para que, se você quer sair daqui com um aconselhamento que seja útil,
tem que ter alguma prática factível que te leve aos resultados que você quer. Coloca na agenda. Me diz uma coisa, doutora Andréa, acho que a gente tem que falar, esse tópico merece ser tratado de uma forma até à parte, e a gente já abordou aqui que é o sono. Vivemos numa cultura onde o sono ele é colocado de lado. Tudo entra na frente e todo mundo se acha que tem o direito de perder ali 1, 2, 3 horinhas de sono em prol de um trabalho, de acordar mais cedo para fazer... Até mesmo, às vezes, exercício. Fala, tudo bem, você vai acordar 5 da manhã para fazer exercício? Durma às 9 da noite. Né? Senão uma coisa está atrapalhando a outra. Como que a gente aborda, então, o sono numa sociedade que dorme cada vez menos ou dorme cada vez pior? Porque está lá com o celular na cama, está fazendo tudo errado. Como é que a gente regula o sono de maneira prática, dicas práticas, para que, de repente, o sono seja um gatilho para uma vida melhor? Eu gosto de lembrar que nós, como seres animais que somos seres diurnos. O ser humano não foi feito para trabalhar à noite. Perfeito. Nós, como animais, nós devemos trabalhar de dia enquanto tem a luz do sol. E eu sei que hoje existem diversos trabalhos que são 24 horas, que o mundo é 24 horas, mas isso não deveria acontecer. Isso acontece junto com o adoecimento da população. Então, uma informação que eu acho que é importante, lembrar que trabalhadores noturnos, pessoas que têm a vida noturna, elas comprovadamente, por estudo científico, adoecem mais. Ganham mais peso, têm mais pressão alta, mais diabetes e morrem mais cedo. Isso já é comprovado. Então, não existe isso. Eu sou um dormidor pequeno, eu consigo dormir 4 horas e ficar bem. Também não existe. Já caiu por terra essa informação. A gente sabe que a gente precisa de 7 a 8 horas de sono por noite de qualidade para ter todos esses benefícios que o senhor comentou, essa faxina cerebral, consolidação da memória e render melhor no outro dia. Então, primeiro a gente tem que ter esse conhecimento para entender que sim, o sono é importante. A partir disso, eu gosto de orientar uma regrinha dos 3, 2, 1 para o sono funcionar melhor. 3 horas antes de dormir, pare de trabalhar. 3 horas antes de dormir, o ideal é parar de trabalhar. 2 horas antes de dormir, sua última refeição. Também a gente não foi feito para ficar comendo até dormir. Nosso corpo foi feito para comer de dia. A gente tem que funcionar de dia. E 1 hora antes de dormir, zero tela. 1 hora antes de dormir. Quem que deixa de usar o celular 1 hora antes de dormir? E eu gosto de falar para os pacientes, do mesmo jeito que tem alarme para acordar, tem alarme para dormir. Perfeito. Coloca o seu alarme, 9 da noite vai tocar, hora de se preparar para dormir. Então, às 9 da noite você vai programar o seu alarme para outro dia, vai deixar o seu celular de lado, toma um banho relaxante, leia um livro, descanse, ou faça uma meditação e chega de mexer no celular, de ficar dormindo, de dormir, o celular até cair no rosto, né? Muita gente fala que fica com o celular na cama até que pega no sono, o celular cai no rosto. É péssimo. A gente precisa do escuro para produzir os hormônios adequados, para fazer uma boa faxina, um bom restabelecimento da nossa saúde, para de manhã a gente acordar bem. E se a gente não tiver esse ciclo do sono, de manhã a gente não vai estar bem no outro dia. Então, dormir no barulho, dormir na luz, dormir no plantão, não é a mesma coisa que um sono da noite. A gente precisa entender que o nosso sono é primordial. Né? Então, é colocar em prática isso, e a partir do momento que você passa a acordar bem no outro dia, você fala, nossa, valeu a pena ter ido dormir às 9, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer atividade física às 5. Conselho de ouro. Conselho de ouro. O seu corpo tem um biorritmo próprio dele. Tentar fugir disso é fazer com que seu corpo, que evoluiu durante milhões de anos para chegar no que a gente é hoje, não esteja adequado para isso. Portanto, essa regrinha do 3, 2, 1, ela é muito simples. E se um dia eu falhar, não tem problema, no outro dia você tenta de novo. Você não é um robô que você consegue fazer tudo perfeitinho como te orientam. Eu não consigo, o doutor André não consegue, o Magno não consegue, você não consegue. Mas começar a mudar este hábito de desligar o celular. E se me chamarem? Vão acostumar com você que você não atende celular naquele horário. No dia seguinte vão te chamar, só que no dia seguinte você vai estar com disposição e energia para fazer o que tem que ser feito, bem feito. Namura, você tem alguma dica prática que você lembra que você fez ou faz que mudou sua vida em alguma das esferas? Seja alimentação, exercício, sono? Tenho sim, mas não é minha. É do Charlie Chaplin. Então eu não vou roubar o Charlie Chaplin. Ele dizia uma coisa que eu acho interessante, eu anotei aqui para você. Se você quiser, pega papel e lápis e anota que eu vou ser cuidadoso aqui. Segundo Chaplin, os 6 melhores remédios do mundo são luz do sol,
Não fica tocando por vitamina D. 10 minutos, das 10 às 14. Ah, mas é o horário mais perigoso. 10 minutos não. Ele vai fazer com que você fixe a vitamina D. Então, do primeiro, vou falar os 6 primeiro. Os 6 melhores remédios do mundo. Luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoconfiança e amigos. Existe um estudo de Harvard, tem um TEDx aí que você pode ver, mostrando que as pessoas que têm uma vida mais longeva são aquelas que não tiveram mais dinheiro do que os outros, mas tiveram mais amigos e cultivaram esses amigos. Então, eu vou repetir, você anotar, ou então você vai lá na página 325 do livro Yes You Can, que está lá tudo descrito bonitinho. Os 6 melhores remédios do mundo são luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoconfiança e amigos. Muito bom. E aí você já trouxe a palavra que eu queria trazer para o tópico, que é a longevidade. Doutora, a longevidade entrou na moda. Sim. Né? Existe ciclos e modismos. Certo ou errado, esses modismos eles trazem à luz conceitos que talvez as pessoas não estejam tão aderentes ou não pensem muito a respeito. E a longevidade é uma delas. A gente está vivendo mais. Obviamente, viver mais tem uma série de implicações para viver mais e melhor. Né? Não se arrastar até o final da vida. E a longevidade ela vem munida de muita ciência, muita informação. Uma delas que me interessou muito, e aí você pode abordar todas as questões de longevidade, mas é a mobilidade. Não é o exercício físico, é a atividade física. É ir andar a pé no supermercado, é subir ladeira, é baixar, agachar. Eu vou falar, eu tenho uma avó de 92 anos que planta todo dia, pega ônibus todo dia, agacha, levanta. A saúde dela, em perfeito estado. O movimento ele é importante, né? O que mais que você pode trazer sobre longevidade e como hoje um executivo de 30, 40 anos que está com a saúde pendente porque está trabalhando demais, tem que fazer hoje para trazer essa longevidade? São esses pilares da medicina do estilo de vida. Inclusive, duas coisas que vocês falaram que está totalmente relacionado com a medicina do estilo de vida. A mobilidade tem tudo a ver, inclusive os estudos das Blue Zones que mostram as pessoas que vivem até os 100 e vivem muito bem ou mais que os 100, eles têm isso em comum, eles se mexem muito, eles produzem, têm as hortas, eles andam demais, não tem muito carro, então a mobilidade, estar ativo no dia a dia, isso faz muita diferença. E como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Eu sou uma pessoa que trabalho sentada o dia inteiro, eu levanto para examinar o paciente de tempos em tempos, né, de cada paciente. Então, hoje já tem estudo que mostra que apenas fazer atividade física 3 vezes por semana não é o suficiente para ter uma melhora na qualidade de vida. Você também tem que ser ativo no seu dia a dia, todos os dias. Então, um trabalhador que trabalha sentado tem que levantar de hora em hora para levantar, para andar. Nem que você levante, anda aqui no seu andar, desce um pouquinho, enfim. Mas se mexa, levanta da cadeira de hora em hora, coloca o celular para despertar, dá uns passos para... Isso vai melhorar a sua saúde, que é o que a gente pode fazer na nossa realidade. Esses relógios que contam passos também ajudam bastante. Então, tentar todos os dias andar de 7 a 10 mil passos por dia. Tem gente que conta, não chega a 2 mil passos por dia, é muito pouco. Então, precisa melhorar a mobilidade na nossa realidade, né? Hoje ninguém mais tem horta, não planta mais nada, nem anda a pé. Então, tem que tentar se mexer. E outra questão que o senhor falou dos relacionamentos saudáveis. É um pilar da medicina do estilo de vida, inclusive está na minha roda da vida. Como estão seus relacionamentos saudáveis? Como estão seus amigos, sua família, seu dia a dia? A solidão mata. A solidão mata igual doença cardiovascular. Então, isso é tão importante quanto cuidar da alimentação, do sono, gerenciamento do estresse. Isso não são opiniões. Não, são comprovado. Constatações Sim. científicas. Foram feitos testes. Esse que eu falei de Harvard, foram acompanhados pessoas durante 74 anos para chegar nessa conclusão. Exato. Então, está na hora de a gente aceitar isso como uma verdade e tem aqui uma endocrinologista competente que está nos ensinando sobre essas coisas. E não só as amizades, né, mas as relações com a comunidade. Mostraram que aqueles que faziam parte, de repente, de uma igreja, ou de uma ONG, ou de um time de futebol, que tinha ali esse senso de comunidade, também viviam melhor. Quem mais se sente bem? Você quando doa alguma coisa ou a pessoa quando recebe? É você.
Sim. Isso faz um bem para a alma fora do comum. Ah, mas não tenho nada que doar. Talvez você possa doar seu tempo. Sim. O seu Exato. carinho, o seu afeto para alguém que está precisando. Isso eleva a pessoa e deixa você com a alma leve. Queria levantar um off-topic aqui, porque eu acho que faz toda a importância. Hoje, a gente já falou muito disso, uma cultura imediatista. Uhum. Então, as pessoas querem emagrecer muito rápido, Sim. querem ter performance muito rápido, querem ter tudo muito rápido. E aí a gente vê o boom de medicamentos como o Ozempic, por exemplo, que eu tenho certeza que tem os seus benefícios, Sim. mas eu acho que ele tem que ser direcionado. Então eu queria perguntar como colocar medicamentos como o Ozempic ou qualquer outro medicamento parecido numa rotina de forma benéfica e fazer um adendo já com suplementação e vitaminas. Como falou, eu não tomo, será que você não tem tempo de tomar 10 minutos de sol? Então eu vou tomar vitamina D. Em que momento o suplemento vitamínico ele se torna importante e eficiente? Porque muitas vezes você toma suplemento e nem precisa tomar. Então, como é que você direciona essas duas frentes? Porque as pessoas falam assim, vou tomar 32 tipos de suplemento aqui, eu vou suprir toda a minha falta de alimentação. Né? Como é que organiza, então, essas questões? A questão medicamentosa, é importante a gente diferenciar. Se a gente vai, por exemplo, o Ozempic ou qualquer tratamento para perda de peso para o paciente com obesidade. Então, é importante diferenciar qual paciente precisa da medicação. Lembrar que a obesidade é uma doença e a gente precisa controlar essa doença com tratamento, com ou sem medicamento. A gente entra com medicamento a partir do momento que o paciente faz atividade física, come direitinho, já está nesse contexto de mudança do estilo de vida e ainda assim a gente sabe que o paciente com obesidade ele tem uma dificuldade maior no controle da ingestão calórica por questões hormonais cerebrais, de neurotransmissores. O paciente que tem obesidade ele sente mais fome, ele sente menos saciedade e uma dificuldade muito maior em parar de comer. Então hoje a gente sabe que para paciente com obesidade, que é diferente de perda de peso estética, a gente muitas vezes precisa medicar e se bem indicado e bem acompanhado com um médico que entende disso, tá tudo bem. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, o paciente que realmente tem indicação e aí precisa passar com o médico para prescrever e ter esse acompanhamento. Diferente da paciente que quer emagrecer 3 quilos para entrar no vestido daqui 15 dias, que é esse que é o maior problema e por isso que a medicação caiu na boca do povo, né? Então, a gente tem que entender que isso a gente consegue com as mudanças do estilo de vida. A gente não precisa de uma pílula para tudo, porque hoje está bem assim, né? Para acordar uma pílula, para dormir outra pílula, para ter disposição no exercício outra pílula, e não, né? A gente precisa mudar a base, que é o estilo de vida. Quanto aos suplementos, eu sou muito da linha menos é mais. Não tem nada que você não consiga num prato muito colorido, com os nutrientes de fruta, verdura, legumes. A regra, idealmente falando, a gente deveria consumir 5 porções por dia, ao todo, de fruta, verdura e legumes. 5. Quantas frutas as pessoas comem por dia? Tem paciente que não come nenhuma fruta por dia. Come uma fruta por semana e olha lá. Então, se a gente voltar para o básico, a comida de verdade, eu raramente dou suplemento para o paciente, porque não precisa. É melhorar a alimentação. Esse negócio de suplemento é excesso. Muitas vezes a gente brinca que vira urina xixi caro. Desculpa o termo, mas sai tudo pela urina. O corpo é inteligente, né? Ele também sabe o que desprezar. Exatamente. E daí, muitas cápsulas têm uma dose muito alta. Vitamina D na dose inadequada vai causar intoxicação. A gente não precisa de tanta vitamina D quanto o pessoal fala. Então, muitas vezes as pessoas mostram essas fotos com a mão cheia de suplemento, cheia de cápsula. Vira aquela frase, você virou, tá tomando remédio ao invés de alimento. Comendo o alimento, você não precisa tomar o remédio. Aquilo que a gente citou como uma frase, né, que eu acho que é muito própria para isso. Exato. Coma os alimentos como se fossem remédios para não ter que tomar remédio como se fossem alimentos. Exatamente. E você pega vitaminas como a D e a B12, elas intoxicam, né? Porque elas são, como é que chama? Elas são, elas depositam na gordura, lipossolúveis. Lipossolúveis. E aí ela pode causar intoxicação. E o pessoal sai tomando... Muito. E tem, por exemplo, nos Estados Unidos, vende muito nas supermercados, Você vai na farmácia dos Estados Unidos, são gôndolas e gôndolas de vitamina, Sim, né? gente, não precisa. Até a melatonina, né, que também todo mundo quer tomar hoje à noite. Deixa o quarto escuro, para de mexer na tela. Esse é o melhor comprimido de melatonina que tem. A gente produz. A nossa natureza é perfeita, tem que respeitar. Perfeito.
Tem que organizar primeiro e depois respeitar. Que aula, hein? Então, Que aula. E tô pensando aqui, né, que se a gente pudesse resumir, então, doutora, hoje, um paciente que chega no seu consultório, obviamente, né, vamos pegar um caso na média, ninguém muito extremo pro pior nem pro melhor. Tem ali um leve sobrepeso, uma rotina estressante, falta de tempo, sofre pressão do trabalho, nem sempre consegue dormir. Às vezes tu comete aquele erro de tomar aquela bebida alcoólica achando que vai relaxar e só Tem piora o isso sono, também, né? sim. Tem isso. Como é que você coloca no eixo de maneira geral? Então, para quem está assistindo e não te conhece ou não tem oportunidade de te conhecer porque mora em outra cidade, quais seriam, sei lá, 2, 3, 4 dicas básicas para ela arrumar, vamos assim, arrumar a cama para depois poder deitar nela? Bom, primeiro, a gente pode começar pelo sono, lembrar da importância da qualidade do sono, e eu gosto de brincar, falo, gente, não tô pedindo nada demais, é só ir dormir mais cedo, né? Vai, para de mexer no celular, é tão difícil assim, né? Se organize para dormir bem, que no outro dia você vai render bem. Lembrar que o álcool é tóxico, a gente não falou do álcool, mas é um tóxico, tá? Vamos falar do álcool, Caiu, então, porque acho que é algo que é, está muito na nossa cultura, é usado como relaxante, é usado às vezes até para dormir e tá Exato. tudo errado. Caiu por terra isso. Teve um estudo muito antigo que falava que o vinho fazia bem em pequenas Pro quantidades. Esse estudo foi reavaliado e refeito toda a estatística e não é. O álcool, 100% da molécula álcool é tóxica para o nosso organismo. Então, apesar de ser uma droga recreativa e muito bem aceita na população, eu brinco que eu sonho que o dia que vai chegar que a bebida alcoólica vai ser tão mal vista quanto o cigarro hoje, graças a Deus, já é mal visto. Então, lembrar que o álcool não vai, ele pode até te relaxar momentaneamente, mas ele vai piorar a qualidade do seu sono e ele vai trazer consequência lá na frente. Uma hora a conta chega, a conta sempre vai chegar. Então, se o paciente ingere bebida alcoólica no dia a dia para relaxar e dormir, já vamos tirar esse hábito. Então, cuidar do sono, pratique alguma atividade física. Qual? A que você quiser fazer. Qual a melhor atividade física para emagrecer, doutora? A que você vai fazer. Qualquer uma. Escolhe e faça, mas faça. Começa pequeno e vai aumentando. E comece a melhorar a sua alimentação. Escolhe o que você pode melhorar da sua alimentação. Inclua uma fruta por dia na sua alimentação. Coloca um vegetal, algum legume no seu prato, se você está no quilo. Então, dorme bem, faça alguma atividade física e começa a incluir no seu prato coisas boas. Vamos diminuir um pouco só a exclusão. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Calma, vamos incluir coisa boa e devagarzinho vai tirando o que a gente tem que segurar. Então, diminui o ultraprocessado, diminui alimentos muito açucarados, as bebidas açucaradas e foca em incluir coisa boa no seu prato. Começa por aí. Eu vou dar um exemplo real, porque às vezes as pessoas, né, querem o exemplo real. Eu fiquei esse ano 90 dias sem ingerir álcool. Legal. E eu tenho uma rotina social muito grande. Então, se eu deixar, eu estou todo dia em restaurante com cliente, em restaurante com fornecedor, em coquetel. Então, já teve semanas que eu cheguei no domingo quebrado, mas eu percebi que eu tinha ingerido bebida alcoólica 4 ou 5 dias da semana. É um coquetelzinho ali, um drinkzinho aqui. E eu fiquei 90 dias. O nível de energia e clareza mental que eu tive nesses 90 dias é que eu tô precisando tomar uma bronca. Voltei a tomar meu vinhozinho. Não tomo mais muita coisa, mas o vinhozinho eu ainda tomo. Mas faz uma diferença tão grande quando você desintoxica a clareza mental, o nível de energia. E estou falando eu, né? Você que me conhece, eu testei e isso é verdade. É verdade. Eu acho interessante o que ambos falaram. E agora, como é que você coloca isso na prática? Uma sugestão, a doutora falou, dorme bem, come correto, se exercita um pouco. Essas 3 coisas. Amanhã eu vou esquecer. Bota na agenda. Isso. Bota na agenda. Segunda, terça, quarta, quinta. Essas 3 palavrinhas. Quando você vai consultar a tua agenda pelo dia a dia das coisas que você tem que fazer, tum! Aquilo lá aparece na sua frente. Aparece na sua frente. Você vai falar, caramba, estou bebendo muito, estou comendo errado. Coloca isso na sua agenda para ser um pró-memória para você. Isso vai fazer a diferença, porque é você cobrando a você mesmo. Não é a doutora, não é o especialista, não é o teu coach. É você se cobrando, causando aquele... Aí eu vou chamar de estresse positivo. Pô, eu não estou fazendo isso, cara. Eu preciso começar a fazer. Faz isso que vai te ajudar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa jornada, dessa terceira temporada do Namura. Nada do que a gente falou aqui anteriormente funciona se você não tiver com a mente sã e o corpo são. Então, espero que vocês também já tenham anotado. São dicas simples. Ninguém aqui colocou nada difícil. Né? É muito mais
da sua vontade de praticar. Não, a doutora Andréa não é milagreira, esse podcast não vai fazer milagre na sua vida. Realmente depende muito da sua proatividade, assim como você faz no trabalho, na gestão do seu negócio. E gostaria de lembrar mais uma vez que toda essa temporada, mais uma vez, foi pautada no livro Yes You Can. Que a gente termina, inclusive, o livro, né, nesse episódio. Passamos por ele desde a primeira temporada, certo, Namura? Eu não estava aqui. Capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo, eu tive o prazer de estar aqui na terceira temporada. O link com o QR Code está aí na tela, se você quiser adquirir. É um guia super prático para começar a sua empresa a decolar ou fazer ali uma pivotagem na sua empresa. E o Albert, que é o aplicativo, que é o verdadeiro cashback, é o seu parceiro de negócios, que nós falamos dele todos os episódios aqui. Se você realmente quer fidelizar o seu comprador, você é um comerciante, conecta com o Albert, coloca a sua loja, o seu serviço à disposição da rede do Albert e as pessoas vão comprar e ganhar cashback e voltar no seu estabelecimento. E se você é consumidor, já tem tudo que a gente falou. Você ganha cashback e todo mundo que indica, quando faz uma compra, você também ganha cashback. Então, multiplica muito rápido. E, como sempre, a gente tem a frase, a última frase aqui para a gente discutir. Eu queria ouvir o comentário final de vocês a respeito disso. A frase é: seja colaborativo e perceberá que 1 mais 1 é igual a 3. Os especialistas chamam isso de sinergia. Esse filósofo se chama Luiz Namura, conhece? Conheço. Namura, o que você quis dizer com isso? Eu vou deixar a doutora Andréa Isso. fazer Então, o comentário. eu acho que é legal. Explica como que um hábito bom pode criar sinergia e multiplicar. Sim. É exatamente isso que a gente conversou. Uma coisa pequena que você faz no seu dia a dia, você tem um benefício muito grande lá na frente, né? Por exemplo, a questão do álcool, ficar 90 dias sem beber álcool, olha a diferença que causou na sua vida. Você não imaginava que 90 dias ia te trazer 200 dias de bem-estar, né? Mesma coisa, comer bem, dormir bem, fazer atividade física. Então, são pequenos hábitos que vão te trazer um benefício muito grande. E na medicina nada é matemático, né? Então não adianta você querer, doutor, em quanto tempo eu vou atingir tal coisa? Depende de você, né? Se você fazer tudo direitinho, pode ser que 1 mais 1 vire 3. Isso eu falo todos os dias. É um hábito que junto com o outro vai te ajudar, com o outro vai te ajudar, com um amigo legal, um relacionamento bacana, vai ser mais fácil de fazer e assim você vai escalonando os seus ganhos, né? Perfeito isso. Você imagina, nas 3 indicações básicas que a doutora Andréa deu para a gente: dormir bem, comer adequadamente, né, teu hábito alimentar, e o terceiro? Atividade física. Atividade física. Se você fizer só atividade física, vai melhorar, mas você está dormindo mal e comendo mal. Se você só mudar o seu hábito alimentar, vai melhorar. Mas se você muda o hábito alimentar e faz exercício físico, esta soma de benefícios não é igual o benefício de um mais o benefício do outro. Os dois interagem e o benefício fica muito maior. Por isso que 1 mais 1 é igual a 3. E aí eu queria concluir com uma coisa que você deve sentir muito. Sabe qual é a maior força do universo? A gente já tratou disso em alguns momentos, né? Mas a maior força do universo se chama gratidão. Quando você faz alguma coisa para alguém, você convida alguém para ir na sua casa, por gratidão, é do ser humano. Ele tem a tendência de convidar você para ir na casa dele. Quando você dá um sorriso para alguém no elevador, tem a tendência dessa pessoa voltar o sorriso para você. E os que estão em volta também sorriem. Ou seja, quando você age de uma forma positiva na sua vida, você influencia os outros e os outros influenciam você. Isso se multiplica. É isso que se chama sinergia. E sabe qual é o oposto disso? Anergia. Quando você não age assim, o mundo também não age desta forma com você e tudo fica mais difícil. A gente fala que tem uma língua que você fala que é universal, que se chama sorriso. Obrigado, por favor. Tudo isso abre portas e faz tua vida muito melhor. Aliada a esses conselhos de comer bem, dormir bem e se exercitar, isso vai facilitar muito o seu sucesso profissional. Acredite nisso, pratique isso, você vai ver os resultados disso. Perfeito. Você gostou desse episódio? Conheceu a gente agora por acaso? Então aproveita que tem muito episódio para trás aqui na terceira temporada. Acesse o canal do Luiz Namura no YouTube ou no Instagram, tem todos os episódios lá. Acessa lá o meu Instagram também, @DaniloMagri, tudo junto. Tem todos os cortes, todos os links para você acessar
vários conteúdos importantíssimos que nós trouxemos nessa temporada, terminando com chave de ouro, que é a saúde, representada aqui pela doutora Andrea Audi. Eu tenho o seu arroba aqui, doutora, é arroba doutora DRA, né? Andrea A, sem I, Audi, que nem a marca do carro. É. O que mais? Além dessas redes sociais, tem outras formas de contato? Onde as pessoas te acham? Tem no Instagram, o Facebook é a mesma coisa, doutora Andrea Audi. Eu tenho um canal no YouTube também, que é junto com uma amiga minha que é gastrohepatologista, e a gente fala muito da saúde, chama Viva Leve e Transforme, justamente para transformar seus hábitos de vida. Então, lá a gente aborda bastante tema de peso, excesso de peso, alimentação saudável, gordura no fígado, como que está tudo interligado, né? Então, acho que são esses os meus contatos. Combinados. Então, você que quer mudar de vida, começa com dicas leves para viver melhor. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Este é meu último episódio. Namor, eu queria te agradecer por me receber no seu canal. Foi um prazer, um aprendizado muito grande estar aqui com você nessa jornada. Eu é que queria agradecer primeiramente a você, que participou de 1, de 2 ou de 58 episódios. Tem muita coisa boa que está vindo por aí na próxima temporada. Queria agradecer a ti pela condução brilhante, uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, que sabe conduzir as conversas e extrair dos nossos convidados o que de mais útil eles podem oferecer nesse curto espaço de tempo. E, em nome do Albert e do podcast O Cérebro do Namura, eu queria agradecer a doutora Andrea e todos os demais que por aqui passaram e que contribuíram tremendamente com conteúdos riquíssimos que estão gravados e estão à sua disposição. Mais dia menos dia a gente vai fechar isso. Então, corre para que você não perca esses conteúdos que são aconselhamentos e são gratuitos. Muito obrigado pela tua audiência, pelo prestígio de tê-los junto conosco no Cérebro do Namura. Mas a temporada ainda não acabou. Semana que vem tem o último episódio. Eu não estarei presente, é surpresa. O Namura e a produção dele estão preparando algo. Eu só não vou falar porque eu também não sei. Vou ter que assistir com vocês para descobrir. Obrigado, Namura, mais uma vez. Obrigado, audiência. Obrigado, doutora Andrea. Até mais. Nos vemos por aí.